Ontem eu postei aqui no meu canal um vídeo sobre uma moça trans aqui do YouTube, a Tiesita, que ela fez um vídeo. O vídeo é relativamente antigo, é de abril do ano passado, se eu me lembro bem, em que ela relata uma história em que ela foi desafiada numa aposta a ficar com um cara que foi acusado de ser transfóbico por uma garrafa de vodka. Então ela chegou no cara, que de acordo com o que foi dito a ela, é transfóbico, não tem interesse, não tem atração por pessoas trans. Omitindo esse fato para ganhar uma aposta, ela ficou com o cara. Depois isso foi revelado ao cara, o cara ficou no chão da balada chorando e ela riu do cara, fez um vídeo zoando o maluco. Eu fiz um vídeo aqui explicando, acho que foi um vídeo, talvez um dos vídeos mais ponderados que eu já fiz. Eu fui talvez mais respeitoso com a Tiesita, com qualquer outra pessoa que eu já tenha criticado aqui no meu canal. E eu fiz isso com um motivo muito claro, porque eu sabia que certas pessoas se utilizariam de qualquer coisa que eu falasse, qualquer deslize, qualquer analogia mal formada, qualquer tipo de coisa que eles pudessem acusar de algum tipo de preconceito, eles iriam se apegar àquilo. Então eu fiz o maior cuidado de ser ponderado, de ser respeitoso, mas quando a gente está lidando com pessoas que têm como hobby se ofender, eles se ofendem de forma recreativa, essa galera da internet. Não adiantou nada. Fui chamado de várias coisas. E aí eu percebi que eu tinha, olha só, me mandaram um link agora, eu sei que eu sempre esqueço isso, já virou um meme aqui do meu canal, mas vou tentar lembrar e colocar na descrição. É uma live que essa moça estava fazendo com outras garotas, e aí mais ou menos pelos 55 minutos ela começa a falar de mim. E aí ela começa a me xingar e tal, e aí eu percebi também que alguns dos tweets que eu recebi hoje à tarde berrando comigo, alguns foram dela também. O que eu achei esquisito, porque ela, depois do meu vídeo, ela me seguiu no Instagram, e aí eu fui lá, segui ela de volta e fui bater um papo com ela, e ela pareceu estar bastante receptiva à ideia da crítica que eu tinha feito a ela. Eu não estava criticando ela como pessoa, eu estava dizendo que a atitude que ela tomou naquele momento talvez foi um pouco impensada, talvez foi um pouco inconsequente. E ela deixou claro na resposta dela que ela não tinha concordado com tudo que eu falei, mas que ela absorveu bastante e ela pareceu bastante aberta para um debate. Eu achei interessante a ideia. Então, eu acho esquisito que no privado ela parecia estar aberta, estar receptiva à crítica da atitude dela, não dela como pessoa, não do estilo de vida dela, nada do tipo. Eu tava simplesmente criticando uma atitude que ela fez, né? No caso, agir de má fé para ganhar uma aposta, oferecer a alguém algo que ela sabe que essa pessoa não tem interesse, que essa pessoa não quer, e aí depois rir da cara dela quando a pessoa se mostra afetada por aquilo. Eu percebi em alguns tweets dela, dos defensores dela, das coisas que ela falou nessa live, e eu não vou nem entrar no fato de que ela e as amiguinhas estavam me esculachando na live. Eu fui extremamente respeitoso com essa moça, e o que eu recebi em retorno desse respeito foi ser escrutizado pro público dela. Eu percebi uma coisa constante, foi uma distorção do argumento que eu fiz naquele vídeo. Eu deixei bastante claro no vídeo, quando alguém sugeriu que pessoas trans têm que avisar pra todo mundo que é trans, tem que andar com uma plaquinha dizendo que são trans, e eu deixei explícito no vídeo que eu não concordo com isso, seria algo vexatório, é absurdo. Quando a gente mora num país, eu digo a gente de forma poética, porque eu não moro no Brasil, mas o Brasil é um país onde essas pessoas vivem marginalizadas, tem vários assassinatos de pessoas trans. Eu entendo que isso, eu não entendo por vivência, mas eu sei que é uma existência complicada, muito mais complicada que a minha própria. Eu falei literalmente isso no meu vídeo. A despeito disso, essas pessoas tentaram distorcer o que eu falei. Eles tentaram fazer de conta que o que eu critiquei é de ela ficar com alguém na balada sem antes dizer que é trans. E esse, eu acredito que a maioria dos meus inscritos entendeu muito bem, não era o ponto. O ponto é que ela chegou em alguém que ela sabia previamente que não tinha interesse em pessoas trans, e aí ela se colocou na posição em que alguma coisa, um contato físico / íntimo poderia acontecer, simplesmente para ganhar uma aposta. Já de começo de conversa, mesmo que a gente tire toda a questão de identidade de gênero e orientação sexual ou qualquer coisa relativa a isso, vamos concordar que você fazer uma aposta pra pegar alguém é uma coisa escrota? É uma coisa manipulativa? A gente pode concordar com isso? Vamos partir desse princípio. Então já começa a escrotidade aí. Você já vacilou aí, Tiesita. Eu não sei se esse é o nome dela mesmo ou se é simplesmente o nome do canal, mas eu vou supor que é o nome dela. Isso por si só já é escroto, eu acho que todo mundo pode concordar. E eu ainda te dei o crédito, eu falei, ela era nova quando isso aconteceu. É comum a gente fazer bobagem, que a gente se arrepende depois mais tarde. Eu até falei no vídeo, eu imagino que lá na frente ela vai se arrepender do que ela fez. Tanto porque é uma atitude escrota, tanto porque foi inconsequente. Porque num país onde se matam pessoas trans por trivialidades, como é o que elas mesmas argumentam, você se colocar naquela situação é imprudente pra caralho. Além de antiético, escroto, é imprudente pra você mesma, mas tudo bem. Eu tentei explicar pra essa galera incessantemente que a questão não é que ela tem que chegar pra toda pessoa que ela encontra e já escancarar a sua privacidade
mesmo que nada realmente sexual vai acontecer. Não foi o argumento que eu fiz. O argumento que eu fiz, eu vou tentar usar algumas analogias. E antes de mais nada, eu não tô fazendo uma comparação direta de que ser trans é igual a qualquer outra coisa que eu vou usar como analogia. Tente não estender a analogia. Isso é uma falácia boba. Tem gente que faz isso por ignorância, tem gente que faz isso pra tentar, por desonestidade mesmo, e dá pra perceber quem tá fazendo por qual motivo. Eu vou traçar algumas analogias aqui. Digamos que você tem um amigo que é vegano, certo? Ele é vegano, ele não tem interesse em comer carne. Aí você vai e faz uma aposta com um amigo seu que você vai colocar um pouquinho de carne no sanduíche dele. E aí você vai ganhar uma garrafa de vodka se você fizer isso. Você vai, oferece esse sanduíche pro seu amigo, ele come, gostou pra caramba do sanduíche, tinha um cheiro bom, tinha um gosto bom. E aí alguém fala pra ele, olha só, aquela pessoa lá, ela simplesmente fez uma aposta com outro cara e aí ela colocou carne no seu sanduíche. E a pessoa fica abalada por isso, porque ela tem como convicção, ela tem como preferência não comer carne. E você vai e não satisfeita com o que você fez, com a situação que você criou com má fé, você faz um vídeo zoando o cara por causa disso. Você acha que isso é a atitude de uma pessoa de bem? É algo... Você descreveria essa pessoa como uma pessoa legal? A pessoa que fez isso? Acho que não. Eu tô comparando ser trans com carne? É óbvio que não. Eu tô dizendo o seguinte, quando você sabe que uma pessoa tem uma certa preferência e aí você oferece algo com má fé, omitindo a verdade daquela pessoa pra ganhar uma aposta, e aquela pessoa descobre e fica abalada com aquilo, e você ri da pessoa e você expõe a história na internet, você tá sendo escrota. Desculpa, você tá sendo escrota, mano. Vou dar outra comparação. Vamos dizer que eu sou um cara casado, e aí eu conheço alguém na balada, tô lá sozinho, e conheço alguém, e eu já sei previamente que essa pessoa tem como uma política pessoal, uma filosofia dela, ela não quer se envolver como casado. Eu vou e faço uma aposta com um amigo meu, quer ver que eu vou pegar aquela menina lá? E não conta pra ela que eu sou casado, eu vou lá pegar aquela mina. Eu pego a mina curte a pegação, ela curtiu lá, mas depois ela descobre que eu sou casado, e ela fica meio chocada, fica meio abalada, ela se sente usada, se sente manipulada, porque um cara casado, algo que ela não tem interesse, ficou com ela pra ganhar uma aposta. Aí a mina fica lá chorando na balada. Eu vou e faço um vídeo aqui no YouTube rindo da mulher que ficou chorando na balada, que foi manipulada pra que eu ganhasse uma aposta. Ela fez algo que normalmente ela não consentiria se ela soubesse todos os detalhes, mas eu manipulei ela pra fazer aquilo acontecer. Você diria que essa pessoa é gente boa? Que isso é uma atitude legal? A questão aqui não é que você tem que sair espalhando pra todo mundo que você é trans. A questão aqui é consentimento pleno. Se tem alguma coisa sobre você que não agrada alguém, que não interessa alguém, e você tem a capacidade de esconder aquilo, e aí você faz na má fé, você faz uma aposta com alguém, você vai e oferece aquela situação pra pessoa, omitindo o detalhe que você sabe que mudaria a dinâmica do consentimento, e aí a pessoa descobre que foi usada dessa forma, ela fica abalada, você faz um vídeo expondo a situação e rindo da cara da pessoa. Você não tem como me falar que isso é a atitude de uma pessoa de bem, uma pessoa super bacana. Não é, velho, simplesmente não é. E não apenas a situação, ela é má pro seu grupo, pra forma como você se expressa como pessoa, isso é negativo, porque como eu falei no vídeo, eu sinto que eu tô repetindo várias coisas que eu falei naquele vídeo, você tá dando moral, você tá dando razão pra direita, reacionária, conservadora, histérica, que argumenta que pessoas trans estão fazendo isso pela sacanagem da coisa. Estão querendo enganar os homens. Você tá caindo, você tá servindo como o espantalho de pessoas trans que eles montam. A retórica deles está dependendo de pessoas como você. Você está sendo um desserviço para sua própria comunidade, velho. E olha pelo lado, vamos pensar pelo lado utilitário, o lado prático. Além de ser um escrotice, além de você ter manipulado alguém para ganhar uma aposta e depois rido da pessoa porque ela se sentiu mal, você se colocou numa posição de perigo. Porque, como você sabe, pessoas que passam por esse tipo de situação, às vezes, eu acho que você até mencionou no seu vídeo, você podia ter apanhado ali, você podia ter morrido ali, por uma situação que você criou pra ganhar uma garrafa de vodka, velho. Tudo bem, você era novinha quando você fez isso, mas agora você não é mais. Agora alguém já tentou te explicar de forma paciente, de forma cortês, educada e respeitosa que isso que você fez foi um pouco errado. Não porque você não chegou, você ficou com alguém na balada, não falou que é trans, depois a pessoa descobriu e ficou chateada. Eu não tô falando isso, o argumento não é esse. O problema aqui é que você sabia de antemão que o cara não ficaria com você se você não tivesse omitido a verdade. Qualquer situação em que o consentimento foi condicional a você omitir a verdade, e você tendo feito isso pra ganhar uma aposta, e depois você expôs isso na internet quando você descobriu que isso fez mal a uma pessoa, desculpa, Tiecita, mas você precisa amadurecer como pessoa. E eu não digo nem isso por você ter me xingado na live com suas amiguinhas, sendo que eu te tratei com o maior respeito, tanto em público quanto em particular quando a
a gente teve aquela breve conversa por DM no Instagram. Ao contrário do que a sua amiga falou, eu não tô fazendo isso porque eu quero ganhar visualizações em cima de você, porque eu tenho mais inscritos que você, eu tenho mais tempo de internet que você, e sem querer me gabar, mas eu acho que eu tenho mais gabarito na internet do que você. É mais provável que você ganhe mais visualizações por causa dos vídeos que eu tô falando, e não é por isso que eu tô fazendo, não tô querendo começar uma briga com você, eu queria entrar realmente numa discussão interessante sobre essa questão do consentimento. Eu entendo realmente, novamente não por vivência, mas eu consigo ter a empatia de saber que você nasceu numa condição que não é a mais usual, não é a convencional. Isso é complicado tanto pra você própria quanto pra sociedade lidar com aquilo. Eu sei que é complexo a situação de eu conheço um cara e aí no caso da Tiesita, ela não parece uma pessoa trans. Não sei se eu tô sendo transfóbico por falar isso. Eu não suporia que ela é uma pessoa trans. Então, como é que fica? Ela fala logo ou ela espera, vê que é realmente complicado. E como eu falei no vídeo, é algo que eu acho que a nossa sociedade ainda não tá completamente equipada pra lidar. Mas sabe o que piora a situação? Sabe o que vai fazer com que as pessoas fiquem contra o seu ponto de vista, contra a sua comunidade, contra a sua identidade, a sua existência? Isso que você fez. Isso que você fez. Você manipulou alguém a fazer algo que não era do consentimento pleno dele pra ganhar uma aposta e depois você riu da situação. E quando alguém te critica de forma ponderada, eu sei que você foi atacada por pessoas que te xingaram e tal, e eu acho que dá pra notar pela pessoa que eu sou que eu não compacto com esse tipo de coisa, tanto é que eu fui respeitoso com você em todos os momentos. Qualquer pessoa que é aqui do meu canal e foi lá xingar a mina e falar bobagem, você é um macho ainda, você... Isso é idiotice, nunca foi o assunto, nunca foi o escopo da discussão que eu tava levantando aqui, e eu acho que qualquer pessoa que me acompanha assiduamente entende muito bem isso. Mas tá entendendo? Você tá entendendo qual que é a situação? Eu não tô... Pare de ficar com essa distorção de que eu tô falando que você tem que andar com... Eu falei literalmente o oposto disso, porque você não tem que andar com a plaquinha se identificando como trans, que isso é vexatório, que isso é vergonhoso, que isso te coloca em risco de vida, eu entendo isso. Só que aqui a situação é um pouco diferente. E outra coisa, quando eu percebi o diálogo, que era mais ou menos assim, se ele sentiu atração, se ele quis ficar, aí eu não obriguei, aí o problema é dele. Isso é de um mau caratismo berrante, porque seria como se eu justificasse a situação lá do sanduíche pro vegano com carne escondida, dizendo assim, mas ele não gostou do cheiro, ele não gostou do gosto, ele não gostou da textura, eu não enfiei o sanduíche na boca dele. Mas você, pra uma aposta, você colocou naquele negócio algo que ele não teria feito se ele soubesse que você teria colocado aquilo. Então, esse argumento de que eu não forcei a pessoa, me parece o 171 que é pego pela polícia, e ele fala que, não botei arma na cara dele, eu só ofereci a situação, ele não conferiu, ele não verificou, ele acreditou, ele quis, o problema é dele. Isso é falta de responsabilidade pessoal, é falta de caráter na moral. E eu dei uma olhada nos seus vídeos, você não me parece uma pessoa burra, uma pessoa realmente do mal. Eu acho que você tá tão inserida nesse discurso de que as pessoas têm que te aceitar de qualquer forma, que eu concordo, as pessoas têm que aceitar você, você merece um mínimo de dignidade e de humanidade das pessoas, é claro, só que isso não inclui direito de ter contato físico, um contato íntimo com pessoas que, por qualquer motivo que seja, não têm esse tipo de interesse em pessoas como você. E aí as pessoas ficam comentando, mas ele é mulher como qualquer outra, mas ele viu e sentiu tesão e quis. Como eu falei, isso tudo foi condicional a uma informação que ele não tinha. Mas é isso, eu tenho muita paciência e muita esperança nas pessoas, porque eu sei que essa mina, ela não vai querer ouvir nada, porque eu acho que eu fui bastante claro e didático no primeiro vídeo, e isso não adiantou nada, porque tanto ela quanto as pessoas lá, os amigos dela, não sei quem que estava brigando comigo no Twitter em nome dela. Mas eu sei que essa galera, eles não estão realmente se preocupando com a questão ética, com a questão lógica, com a questão de que... Enfim, pra finalizar esse assunto, eu acho que o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você, como um ser humano, como qualquer outro, você merece respeito, você merece oportunidade, você merece dignidade, você merece poder sair na rua e não ser agredida, não ser xingada, não sofrer assédio. Eu concordo com 99% das coisas que você exige. Porque você é um ser humano que merece um mínimo de dignidade e respeito. Beleza. Só que você não tem direito de ter acesso íntimo, físico, sexual, romântico a alguém que simplesmente não quer isso com você. Você quer chamar essa pessoa de transfóbica? Ok, eu vou considerar esse ponto, tá bom. A sua definição de transfóbico inclui isso, beleza. Mas todas as pessoas continuam tendo o direito de se relacionar com quem elas querem. E quando você tá argumentando, praticamente falando que não, ele não pode não querer ficar comigo, porque eu sou uma mulher de verdade, porque se ele sentiu tesão, agora ele não... Quando você faz isso, eu peço que se você ignore tudo que eu falei no vídeo, mas não ignore essa parte, você tá dando munição
pras pessoas que te odeiam. Você tá dando munição pras pessoas que te odeiam. As pessoas que te odeiam adoram que você fale algo assim, porque agora você tá, como eu falei no começo, você tá trazendo à vida o espantalho de pessoas trans que eles montaram na cabeça deles, que eles propagam pros outros amigos preconceituosos deles. Você tá ajudando esses caras, você não tá ajudando a sua causa, você tá ajudando o preconceito. Entendeu? Ficou claro? Eu espero que sim. E é isso aí. O que realmente me incomoda mais nessa história é como essas pessoas revelam quão autoritárias elas realmente são. Porque o argumento que eu vi bastante é o seguinte: mas cara, é uma mulher como qualquer outra. É uma mulher sim, se o cara sentiu tesão, se ele teve atração, se ele quis beijar, tem. O que eles estão basicamente dizendo nas entrelinhas, sem querer dizer explicitamente, mas é a única insinuação possível, o fim lógico que a gente chega se a gente segue esse trilho de raciocínio. Você não tem o direito de não querer ficar com ela. É isso que ela estava dizendo. Você não tem esse direito. Você não tem por que achar ruim. Você tem que ficar com ela e pronto. Ah, mas não sei o quê. Não importa os motivos que... Acho que o que mais me acontece nessa situação é como essas pessoas se revelam autoritárias. Porque o argumento que eu ouvi bastante é assim: mas Izzy, ela é uma mulher como outra qualquer, ela é uma mulher não tem isso de mulher de verdade. Se o cara sentiu tesão, sentiu atração, quis beijar, quis ficar, ele tem... O que eles estão dizendo, a conclusão lógica dessa linha de raciocínio é o seguinte: você não tem direito de não querer ficar com essa garota. Você não tem esse direito. Se você quiser exercer esse direito... Por que você não quer ficar com ela? O que você quer dizer com isso? Que ela não é mulher de verdade? Por que você não quer ficar com ela? Tipo, é uma loucura, é um autoritarismo absurdo. Ninguém tem que te dar justificativa de por que ele não quer ficar com você, mano. Ninguém tem que justificar isso, tá louco? O que aconteceu com a questão do consentimento, que até pouco tempo atrás era bastante importante pra essa galera dessas lutas sociais? Até pouco tempo atrás, isso parecia bastante importante. Definir claramente as linhas do que se pode e não se pode fazer quando você está... Quando o contexto aqui é o corpo de outra pessoa. O acesso que você está tendo ao corpo de outra pessoa. Até pouco tempo isso parecia importante, agora não. Agora você não tem direito de não querer ficar com a pessoa.